Bem-vindos a mais um recap. Essa história começa com uma cidade destruída e no meio dela está o Prota. Ele fala que nunca pensou que o seu fim estaria tão próximo. Esse é o Wenyu, um guerreiro do 4º grau. Ele foi mandado em uma missão assim que entrou em um esquadrão. Eles foram traídos pela equipe principal de batalha. Essa equipe usou eles para atrair bestas mutantes do 5º grau para uma armadilha. Em resumo, ele virou isca. Uma criatura gigantesca aparece atrás dele. Ele fala que já está farto desse maldito apocalipse. Wenyu tenta atacar, mas ele é nocauteado. Nesse momento o jovem acorda assustado. Ele fica se perguntando como ele ainda está vivo. Olhando no relógio ele percebe que voltou no tempo. Mais precisamente em um ano atrás. Seu celular começa a vibrar. Esse é o seu chefe o mandando fazer hora extra no fim de semana. Ele lembra que a companhia já havia dissolvido durante o apocalipse. Ele começa a rir dizendo que tudo tem um lado bom. Já que isso aconteceu, ele não será usado como isca. Ele não vai ser explorado ou manipulado por ninguém. Meus amigos, o Prota tá brabo. O surto zumbi ainda não aconteceu. Ele vai se preparar bem, senão as coisas vão acontecer da mesma maneira. Dias depois alguém grita por ajuda. Um zumbi arrebenta a porta da casa dele. Os zumbis nesse mundo é uma criatura que perdeu a consciência devido à corrupção do corpo causada pela energia mágica. Sua força e velocidade são um pouco inferiores à de humanos. Sua fraqueza é seu núcleo mágico. O bicho parte pro ataque. Nosso Prota já tá ligado que a localização do núcleo deles é diferente um do outro. E até por isso a humanidade sofreu muito no começo desse apocalipse. Mas Wenyu tem o conhecimento e a experiência da sua vida passada. Com apenas um golpe ele derrota o zumbi. Após fazer isso ele recebe um ponto, de uma espécie de sistema que parece ser normal nesse mundo. Com a chegada do apocalipse, cédulas foram reduzidas a lixo. Depois disso veio a lei da selva, e o sistema de troca de pontos, estabelecido nos pilares de pedra. Quando os sobreviventes tocam no pilar eles podem comprar vários itens com seus pontos, ou podem mudar de classe para uma das 3 classes principais: guerreiro, arqueiro e mago. O Prota lembra que o pilar mais próximo é na entrada desse bairro. Na vida passada ele se escondeu em casa como a maioria. Por conta disso ele perdeu o tempo de conseguir pontos no estágio inicial. Dessa vez ele quer juntar 10 pontos e ir rapidamente para o pilar de troca se tornar um guerreiro do 1º grau. Ele passa a peixeira em um, e acerta uma cotovelada no outro. Mas seu braço quase quebra. O corpo dele ainda não é tão resistente como o de antes. Uma horda o ataca. Wenyu manda eles virem. Ele acaba com todos eles em alta velocidade. Isso já foi o suficiente para ele juntar os 10 pontos. O Prota sente um arrepio. E uma energia estranha começa a vir do corredor. O vira-lata do bairro ficou brabo. Aparentemente ele sofreu uma mutação e se tornou uma besta. O Prota usa aquela estratégia de milhões. Dar no pé. Enquanto corria ele pensa que não pode lidar com esse bicho no seu nível atual. O cachorro não desiste. Ele dá uma mordida na canela do garoto, o arremessando. O Prota se levanta e a besta salta por cima dele. Ele fica perdidão. Olha a cara dele. Ele tenta entender o que está acontecendo. Porque o Doguinho parou de atacar. Wenyu percebe que a besta aparenta estar protegendo algo. É aí que ele se liga que o bicho está protegendo uma ilha do tesouro. Essa ilha foi uma existência extremamente rara na vida passada do Prota. Tipo, ninguém conseguiu prever o seu padrão. Dentro dela você pode obter coisas mais valiosas que no pilar. O cachorro deve ter descoberto esse lugar mais cedo. Uma pena que a ilha só permite a entrada de humanos. A besta fica mais nervosa após perceber que o Prota está interessado na ilha. Ele salta na direção dele. Ele acaba errando um ataque, o que dá uma abertura para a besta arrancar um dos seus braços. Wenyu grita de dor, enquanto dá uma recuada. Ele se acalma já que suas feridas podem se curar quando ele subir de nível. O garoto salta por cima dela e chega bem perto de passar. Só que o bicho agarra ele novamente. O Prota se vê sem opções e corta a própria perna. Assim ele consegue entrar na ilha. Lá ele encontra um baú que carregava um pergaminho de mudança de classe oculta, ou seja, uma habilidade roubada novinha em folha. O garoto fica animado dizendo que abrir mão de uma perna e um braço valeu a pena. Após abrir o pergaminho, a classe dele é alterada automaticamente para Mestre de Almas. Com isso seus ferimentos foram curados. Ele se pergunta quais serão as habilidades de um Mestre da Alma. Wenyu recebe um animalzinho. Quando ele se fundir com o Prota, os status do bichinho passam a ser do garoto. Ele fica feliz porque só com isso ele já pode acabar com os outros. Saindo do portal, a besta estava ali esperando ele. O Prota fala que foi graças a ela que ele conseguiu encontrar este tesouro. E como agradecimento ele vai acabar com ela o mais rápido possível. Wenyu desvia e chuta o inimigo. Só que quem foi arremessado foi ele. A criatura não sentiu nada.
O garoto ativa sua nova habilidade de Rank S, chamada Golpe da Alma, acertando um soco na cara do bicho, aparentemente derrotando. O corpo dela começa a brilhar. Ela possuía a habilidade de Rank S, Batalha pela Vida. À medida que a lesão piora, a aptidão física dela aumenta e ela fica imune à dor. O garoto não tem outra escolha a não ser fugir. Ele derruba as coisas em cima dela, a deixando presa por agora. O Enyu diz que isso é muito estranho porque essa besta não despertou na sua vida anterior. Bom, deixando isso de lado, ele lembra que no terceiro dia um grande tesouro apareceu no Parque Bin. Enquanto corria, ele se assusta com a quantidade de zumbis apenas em seu bairro. O único caminho para chegar no pilar é passando por essa galera. Ele começa a espancar os zumbis. Em apenas um minuto ele limpou a área. Chegando no pilar, ele compra algumas poções de cura básicas. A maioria delas era muito caro. O efeito de recuperação é instantâneo. Ele pega também um cristal mágico sem atributos, que pode ser usado para evoluir as qualidades físicas das pessoas do primeiro grau. Algumas horas depois o prota pensa que sua classe é realmente incrível, mas ainda falta algumas habilidades em comparação com outras classes. Se ele atacar a Melissa em sua forma de batalha, ele pode sofrer muito. Andando pelas ruas, ele escuta um pedido de socorro. Dentro dessa casa há 2 irmãos e vários zumbis. O irmão manda ela correr enquanto ele os ataca e a segue. Ele pega um pedaço de ferro e parte para cima. Mas os zumbis não estão para brincadeira. Com apenas um golpe, o garoto é arremessado contra a parede. A garota fica desesperada e quando o zumbi iria pegá-lo, o prota chega salvando os dois. Ele usa uma machadinha e uma motosserra para lutar. A arte dessa obra é muito boa. Os 2 irmãos ficam impressionados. Depois de limpar a área, os 2 o agradecem chamando o prota de herói. Ele manda os 2 terem mais cuidado. O irmão pede aonde o prota está indo. Ele responde que irá procurar por armas. A garota fala que conhece um armazém aonde tem muitas. O Enyu pergunta aonde. Ela responde na estação policial de Sanhuai. Mas agora a estação está rodeada de zumbis. Foi de lá que eles escaparam. O prota agradece e se retira. A caminho da estação, vários zumbis são arremessados na frente dele. Ele sobe em cima de um prédio para verificar o que está acontecendo. Lá de cima ele vê vários ratos mutantes. Enquanto isso, o chefe da polícia acabou de perder sua filha. Ele diz que vai a vingar. Apesar da determinação dele, em frente aos zumbis seu corpo não se mexe. A machadinha do prota chega voando, salvando o policial. O Enyu vem derrotando todos os zumbis. Olha a cara dele. Os policiais se perguntam se ele é realmente uma pessoa. Eles aproveitam para sair dali, mas o chefe fica. Ele se apresenta como Dan. Ele pede ajuda pro prota. Ele perdeu sua filha no ataque dos ratos gigantes. Por isso ele pede ajuda para vingá-la. O prota fala que com apenas eles 2 é impossível lidar com tantos ratos. O policial diz ter uma ideia. Antes não havia zumbi na estação policial. Ele os atraiu. Seu plano inicial era deixar os ratos e os zumbis se destruírem. Mas isso não funcionou e os ratos acabaram ficando mais fortes. Ele está na posse de um explosivo de alta potência. Se a explosão estiver na proximidade certa, é capaz de eliminar completamente esses ratos mutantes. O seu plano é basicamente atrair todos esses ratos e se explodir com eles. O prota só precisa lidar com os restantes. O Enyu chama ele de maluco e topa ajudar. Ele vai limpando o caminho enquanto o policial corre com os explosivos. Ele se encontra com o rei dos ratos. Olha o tamanho do bichinho. Ele tem algumas lembranças da sua filha e boom. A explosão acontece. O prota fica incomodado porque o policial era uma ótima pessoa. Ele parte pro ataque dizendo que agora é a sua vez. E aqui acabamos o recap de hoje. Esse recap foi mais curto porque estou trabalhando em um recap de 1 hora que deve sair nos próximos dias. Fiquem bem e até a próxima.